boa noite. Me chamo Jonathan, vou apresentar sobre o sistema de arquivos resiliente, né, o RFS File System. Então, uns tópicos que a gente abordará, né, será história, histórico, sistema operacional típico ou relacionado, limites, estrutura de dados que descreve o sistema de arquivos, como aborda a recuperabilidade do journal, curiosidades, questões acessórias, implementação de referência, conclusões e referências. Então, a história dele, né, ele é um sistema de arquivos, a tradução, né, Resilient File System, RFS, tem o codinome Protagon. Ele foi lançado, né, com o Windows Server 2012, no ano de lançamento de 2012, e ele é proprietário da Microsoft, né, e ele foi lançado com a finalidade de se tornar um sistema de arquivo mais robusto que o seu antecessor, né, o NTFS. E veio para solucionar as limitações que o NTFS possuía, né. Então, o sistema operacional típico relacionado dele é o Windows Server 2012 ou superior e os Windows 8.1 ou superior. Então, ele foi, né, projetado para dar suporte ao conjunto de dados que são extremamente grandes, né, milhões de terabytes, sem afetar negativamente o desempenho, assim superando sistemas de arquivos anteriores. Então, a gente consegue ver ali na tabelinha, né, que eu montei, que para o recurso de tamanho do nome de arquivo e tamanho do nome do caminho, ele é igual para os dois, né, para os dois sistemas de arquivos ali, né, o Resilient File System e o NTFS, mas o Resilient File System, o RF, ele é melhor no tamanho do arquivo, né, em tamanho máximo do arquivo, ele tem uma capacidade muito maior e também no tamanho máximo do volume, né? Então essa capacidade se torna até aproximadamente, acho que, se não me engano, ali 140 vezes maior que o seu antecessor, né? Então tem uma capacidade muito boa ali e muito melhor comparado com o NTFS. Então a estrutura de dados dele ele utiliza a árvore B+, né? Para gerenciar a estrutura de arquivos. Então, esse tipo de árvore foi derivado do tipo B, né? E esse tipo de estrutura de dados é bastante empregada em banco de dados e em outros sistemas de arquivos existentes. Também vale ressaltar, né, que a árvore B+, né, é muito eficiente no armazenamento de dados, porque não tem uma quantidade grande, né, de nós filhos na sua estrutura. E, né, usando ponteiros, a árvore B+, pode, né, reduzir a quantidade de operações de escrita e leitura para recuperar um elemento na árvore. Então, a gente consegue, né, pode dizer que ela reduz as operações de leitura e escrita em memória secundária, já que geralmente essas operações são demoradas, né, e podem ser minimizadas sempre que é possível. E aqui na imagem a gente tem botei uma imagem de exemplo, né, como funciona essa estrutura, então seria uma árvore. Aqui a gente tem a chave de 1 a 7, né, 1 a 7 e os dados de D1 até o D7. Então a gente consegue ver que os apontadores de vermelho ele permitem o acesso sequencial ordenado das chaves, né, inseridas na árvore. Basicamente é isso. Agora vamos ver como aborda a recuperabilidade o Journal. Então ele utiliza de quatro recursos, né? O fluxo de integridade, o Resilient File System, né, usa de somas de verificação para metadados e também por opção para dados de arquivo, né? Então, o que dá a ele uma capacidade de detectar com confiança. Já a integração com o espaço de armazenamento é utilizado em conjunto com um espaço de espelhamento, né, ou paridade, e o Resilient File System pode recuperar automaticamente os danos, né, detectados usando uma cópia alternativa desses dados fornecida pelos espaços de armazenamento.
E daí os processos de reparo são localizados na área de danos e realizados online, né, não exigindo tempo de inatividade do volume. Já o recuperando dados ali, né, o recurso de recuperar dados, ele permite que se um volume for corrompido e não existir uma cópia deles, o sistema de arquivos ele removerá, né, os dados corrompidos do namespace. E ele também mantém, né, o volume online enquanto resolve a maioria dos dados não corrigíveis, né, que não consegue corrigir. Então, mas há casos raros que esses dados, né, esse dado não, há caso raro, né, que precisa manter o volume offline. Já a correção de erros proativa, né, que o sistema de arquivos apresenta um analisador de integridade de dados, que é o programa de limpeza. Então, ele verifica de tempos em tempos o volume, identificando danos e reparando os dados corrompidos. Então, curiosidades entre ele é que ele tem, em relação, né, ao NTFS, ele tem a verificação automática de integridade e limpeza de dados, um recurso falado anteriormente. Então, ele não precisa ter aquela necessidade de rodar o CHK-DSK, né, o verificador de integridade do disco. Então, ele próprio já consegue ter essa noção, né, rodar. Então, ele tem a proteção contra degradação de dados, né, e o manuseio de falha em disco rígido e redundância. Então, ele consegue, ele tenta corrigir, né, ele tem uma automático isso. Então, a integração da funcionalidade RAID. E ele também tem a mudança de cópia, alocação e gravação para atualização de dados, metadados. E ele, né, consegue fazer o manejo de caminho e nomes de arquivos muito longo, né? Então ele tem, com base, com a capacidade de armazenamento, ele consegue fazer esse manejo. Então ele tem uma alta capacidade de armazenamento e capacidade de processamento, né? Então fica melhor de se trabalhar com isso. Então, ele também faz a virtualização e agrupamento de armazenamento, incluindo os volumes lógicos de tamanho quase arbitrário, né, não relacionado aos tamanhos físicos das unidades usadas. Então, a implementação de referência foi uma que eu achei aqui. Então, uma biblioteca. E também achei aqui um link, né, com a documentação desse sistema de arquivo, né, o Resilient File System, no GitHub da Microsoft. Então, tem algumas coisas interessantes aqui, bem bacana de se ler, assim. Algumas coisas detalhadas, algumas comparações com NTFS. Então, a gente consegue, né, concluir que ele tem, né, ele é um bom sucessor do NTFS, né, o desempenho e a escalabilidade dele são os pontos fortes desse sistema de arquivo, né, do RFS, aí que torna ele capaz de gerenciar as grandes quantidades de dados de maneira muito rápida. Então, ele usa também o modo de árvore B+, para gerenciar a estrutura dos arquivos, né? A árvore B+, é bem eficiente no armazenamento de dados. Então, pois há uma quantidade, né, muito grande de nós, filhos, na estrutura, né, utilizando ponteiros, a árvore B+, pode reduzir a quantidade de operações de escrita e leitura para recuperar, né, um elemento da árvore. Então, já na parte de segurança ali, é o fato de que não há mais necessidade de fazer um disco de verificação, já que é um recurso nativo do sistema de arquivos, que pode corrigir, verificar e corrigir, né, qualquer problema de corrupção de arquivos, graças a funções de metadados e resiliência. Então, quanto às limitações desse sistema de arquivo, é que qualquer forma, né, de alguma configurações com as quais não é possível usar o RFS, deve-se destacar que esse sistema de arquivo, né, não pode ser usado para formatar o disco de inicialização, né, do sistema operacional. Então, também, último detalhe é que, além disso, os discos removíveis e a criptografia do sistema de arquivos não são suportados. E até o Windows Server, né, 2016, a compactação e a desduplicação não eram suportados, então, mas foram introduzidas no Server 2019.
Então, as referências são essas. E eu acho que é isso. Muito obrigado e até a próxima.